estamos ao vivo. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, bem-vindos a 2023. É isso aí, nossa primeira live de 2023. Do ano. Puxa vida. Feliz ano novo a todos. Olá, Lúcia, seja bem-vinda. Um maravilhoso Thalita, um maravilhoso 2023 a todos. Muitas bênçãos infinitas. Eu tenho falado muito em bênçãos infinitas, né? Muitas bênçãos, muita abundância em todos os níveis, saúde a todos nós. E quanto mais a gente afirmar isso durante todo o ano de 2023, isso não fica só um desejo do dia 31 para o dia 1º, né? Sim. Fica um desejo para todos os dias. E hoje nós estamos agora começando as nossas lives de uma forma diferente, onde a gente vai estar falando de assuntos que nos conectam aos jogos, né? E hoje o tema é, afinal, o que é reflexo? Porque, na verdade, quando eu falo de reflexo, eu não estou falando do jogo, eu estou falando do que motivou a criação e o desenvolvimento do jogo, né? Então, afinal, Kleber, para você, o que é reflexo? Você quer que eu fale no sentido literal ou no sentido... No sentido literal primeiro, eu acho que é bacana, né? Bom, reflexo é uma imagem, né? É uma imagem reproduzida de um objeto, de você mesmo, de algo, né? Reflexo é a projeção de uma imagem. Perfeito. Então, reflexo é exatamente isso, é a projeção de uma imagem, a projeção de uma ideia, a projeção de um padrão, a projeção de uma informação. E eu me lembro, hoje eu ainda falei com ela não vai estar aqui assistindo nossa live, uma querida Silvia, que me introduziu no mundo da yoga. Eu me lembro há mais de 15 anos atrás, quando eu fui fazer minha primeira aula de yoga com essa mestra fantástica, e eu estava bem brava naquele dia, com uma chefe muito abusiva que eu tinha, com um cargo que eu ocupava e que era muito desafiador. Você lembra bem? Eu sei que você vai falar, caramba, eu lembro muito bem esse dia, você voltando da yoga me contando, indignada. E aí eu me lembro que eu estava bem brava e fui conversar com ela falou, por que você tá assim? E aí quando eu contei a história, assim, bem brava com a situação, ela falou assim pra mim, essa sua chefe é apenas o espelho daquilo que você não deseja ver em si mesma. Uau! Quando ela falou isso, essa sua chefe, ela é apenas o espelho daquilo que você não deseja ver em si mesma, eu surtei. Né? Eu surtei, fiquei muito, muito brava. Que absurdo, essa mulher é horrorosa. Ela maltrata todo mundo, não é só comigo que ela faz. Como que pode ser um espelho de mim se ela não faz isso só comigo, se ela faz isso com toda a equipe, blá, 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 blá. Cheguei em casa querendo abandonar a yoga, né? Eu não fazia a mínima ideia do que ela estava falando naquela época, eu não estava conectado com a autoconsciência, com o autoconhecimento. Então, para mim, na verdade, eu fiquei indignado junto com ela, porque eu também não entendia bolhufas, não compreendia isso. Como assim a pessoa tem o reflexo? Se ela faz tudo isso, e você é uma pessoa bondosa, né? Uma pessoa de bom coração, né? Você não tem essas coisas, eu não sei, essa tua mestra de yoga, eu não sei também. Eu acho que ela é meio doida. Sei lá, será que é o lugar certo para você ficar? Né? Já achava que eu não ia dar certo meditando, né? Ele veja bem se é isso que você quer fazer na sua vida. Já achava que eu não devia meditar, que eu não servia para meditar. E ainda acontece isso. Mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Eu fiquei observando e me lembro de eu ficar muito assim, puxa, será que eu sou má? Né? Porque se é algo que eu não estou querendo ver de mim mesma, será que eu sou ruim? E aquilo mexeu muito comigo, isso tem mais de 15 anos. E a partir dali, muitas coisas se abriram, muitos cursos eu fiz, muitas técnicas, muita meditação, muito diálogo com essa mestra,
para ela me explicar, porque eu queria uma informação lógica, uma informação plausível, uma informação matemática, uma informação explicada do que era aquilo, né? E hoje, há muitos anos, assim, desde que eu criei o jogo Reflexo, eu consigo explicar isso, que na verdade o outro, ele sempre é o nosso espelho, o espelho daquilo que precisamos aprender. O espelho dos padrões que estamos repetindo, o espelho de dores que não olhamos, não curamos, o espelho de julgamentos que fazemos, o espelho de resistências que nós temos, o espelho de pessoas, familiares, histórias que nós, por algum motivo, colocamos embaixo do tapete. Então, por isso que o outro, ele reflete as nossas emoções não vistas ou não resolvidas. Então, o tempo todo, quando nós estamos olhando, quando eu olho para o meu marido, eu estou olhando sobre o meu olhar. Então, eu estou olhando a minha imagem e estou refletindo nele emoções e histórias, e ele está refletindo em mim emoções e histórias. Então, por isso que o outro é o nosso reflexo, o outro é o nosso espelho. E aquilo que a gente vai resolvendo em nós vamos vendo no outro, mas aí não com a indignação, não com as mesmas dores, não mais com as mesmas histórias. Aí a gente passa a assistir um filme. Porque quando está refletindo, mexe com as nossas emoções. E quando a gente assiste um filme, por mais que eu me emocione com aquele filme, eu sei que aquilo não é pessoal, não é contra mim. É apenas uma história que eu assisto. Então, quando as nossas emoções passam a estarem resolvidas, os nossos padrões de reflexos no externo fica diferente. E aí, olá Sônia, boa noite. E aí o que foi acontecendo, né? A minha jornada, então isso tem mais de 15 anos que eu tive essa mestra, foi através dela que eu tive a minha primeira sala de atendimento terapêutico. Foi a partir dela que eu me despertei para muitas coisas. E principalmente que eu me despertei para mim mesma, né? Porque cada vez que ela me cutucava e me indignava, ela fazia com que eu ficasse muito brava. E cada vez que eu ficava muito brava, depois eu ficava, mas será? Eu vejo isso, né? Quando a gente nega algo de forma veemente, olhe para isso com atenção, porque alguma coisa tem ali. Não é? Quando a gente fala, não, jamais, não, de forma nenhuma, olha com cuidado, tem coisa ali, tem coisa. E, bom, o que foi acontecendo? Eu fui crescendo, eu fui estudando, eu fui fazendo muitos e muitos cursos no Brasil, fora do país, eu fui me curando, me atendendo, sendo atendida, eu fui atendendo pessoas e aí eu fui percebendo o quanto esses reflexos existiam. Então eu percebi assim, que o outro é minha imagem, tudo é minha imagem e semelhança, né? E tá na Bíblia isso, né? O outro é minha imagem e semelhança. Então, aquilo que não é bonito também é minha imagem e semelhança se eu me incomodo com aquilo, se me machuca, se me dói. Então, quanto mais eu percebo o que ou quem está refletindo, porque aí eu percebi que não era só um reflexo meu que o outro tinha, não era só um espelho meu das minhas emoções,
essas emoções, elas estavam vinculadas às minhas histórias. Então, as minhas emoções, elas estão vinculadas à minha infância, à minha juventude. Essas emoções, elas vão refletir na minha maturidade profunda. Essas emoções, elas vão refletir nos meus projetos. Essas emoções, elas vão refletir nos meus relacionamentos. E esses reflexos, eles são criados a partir de histórias com as quais eu construí a minha jornada, que alguns chamam de identidade. Então, como eu construí a minha identidade? Ou seja, aquilo que eu mostro para o outro e aquilo que eu escondo de mim mesma até. Como essa identidade foi construída? Essa identidade, ela foi construída a partir das minhas experiências com meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão, com o meu filho, com o meu marido, com os meus sócios, com os meus chefes, com os meus parceiros. E a maioria de nós, até os 13, 14, 15 anos, constrói essa identidade e depois começa apenas a repetir aquilo que construiu. Exatamente. Né? Então, por isso que vários personagens passam a refletir aquilo que eu não desejo ver, aquilo que eu preciso curar, para que eu olhe. Então, por isso que nós vamos refletindo padrões. Tá, mas e o jogo, afinal, né? No que ele vai beneficiar, no que ele consegue o jogo vai fazer? Trazer para você. Porque tudo isso foi assim, o que eu fui percebendo, né? Onde estavam. E, Paula, então esse jogo vai resolver todos os problemas da minha vida? Não. Seria bom, né? Esse jogo vai ajudar a algumas coisas. Uma delas, a você fazer perguntas para si mesmo. Então, ele tem uma forma de jogar que permite que a gente faça perguntas, monte perguntas. Induz, né? Induz a perguntas. E assim, quando a gente pergunta, por isso que eu comecei contando, mas será? Será que eu sou tão má? Quem será que eu estou refletindo? Quando você começa a fazer perguntas, você começa a permitir que uma força maior te dê insights, não a resposta pronta, mas insights para que você olhe para situações que você não tinha olhado daquela maneira. Então o jogo ele ajuda a fazer perguntas e a trazer insights. Outra coisa que o jogo também ajuda... Opa, minha gata subiu aqui, peraí. Outra coisa que o jogo também ajuda, ele tem ele tem 4 dados, onde a gente pode, através do jogo, perceber quem você está refletindo naquela situação, que reflexo é interessante que você libere, que medo você tem de refletir alguém. Então ele tem muitas formas de jogar. Eu já dei treinamentos sobre ele, né? Ele acaba não sendo só um jogo que a gente vende assim, ele vem com um treinamento junto. E eu já ensinei assim, umas 10, 12 formas de jogar, e esse final de semana eu vou ensinar mais formas de jogar com ele. Porque, por exemplo, eu posso estar refletindo o meu pai em algumas situações, e eu posso morrer de medo disso. Mas aí como é que eu sei isso, Paula? Quando a gente chega e fala assim, vou jogar aqui para vocês que estão aqui. Então eu vou pensar que quando a gente começa um ano novo, a gente sempre quer mais dinheiro, né? Também. É um dos itens, né? Quer mais saúde, quer um relacionamento. Então eu vou pensar aqui, para vocês. Relacionado ao dinheiro, ao financeiro, quem você tem mais medo de refletir, ou seja, de ficar parecido, sabe? Quem você tem mais medo de refletir? Então
eu vou chacoalhar aqui o dado para ver. Vou jogar com um dado só. Quem você tem mais medo de refletir? E vou abrir. Ó, veio aqui, ó. Parceiro ou parceira. Então aqui, parceiro ou parceira pode ser marido, esposa, noivo, noiva, né? Mora junto é marido, tá, gente? Marido ou esposa. E pode ser sócio ou sócia. Ok? O que isso significa? Significa que se você tem muito medo de refletir o seu parceiro ou parceira no financeiro, é importante que você libere essas emoções, libere esse medo. Mas antes de mais nada, é importante que você pare e observe, feche seus olhos e observe o que você acha que o seu parceiro ou parceira fez errado com o dinheiro, porque eu coloquei aqui dinheiro, né? Fez ou faz, né? Fez ou faz. A pessoa tem um hábito de fazer de algo errado, que você não concorda. Que você não concorda, que você julga, que você acredita que precisa ser diferente. Então, quando você fecha os olhos e começa a observar isso, você começa a perceber padrões que, sem querer, você acaba fazendo. E por quê? Aí a gente pode parar e fazer outra pergunta. De onde vem isso? Eu vou pegar o dado das emoções. De onde vem esse reflexo? Vou pegar os dados das emoções. De onde vem esse reflexo que você que está aqui assistindo tem medo de fugir com relação ao dinheiro, ao parceiro? De onde vem? Que emoção traz esse reflexo? Vou chacoalhar e vou abrir. Ó, vem de ressentimento. Vem de você ressentir. Então eu vou trazer aqui com as cartas agora. Vamos ver. Onde isso está guardado? Onde isso está guardado? Vamos ver. Tira para mim, Cléber, para eles. Ó, na juventude. Então vamos ver o que esse jogo falou. Ele falou assim, que há um ressentimento que vem da juventude, que faz com que você esteja refletindo no seu parceiro o medo de lidar com a matéria, com o recurso material, com o dinheiro. Ok? Bom, aqui é o que o jogo faz com que a gente reflita. Quando as pessoas fazem os treinamentos e fazem os jogos, a partir daí elas começam a ficar na pergunta. E aí começa a vir memórias, emoções. A partir dessas memórias e emoções, o jogo ele tem o propósito de trazer à tona aquilo que a gente não quer ver. Ok? E a partir dessas memórias que são trazidas à tona, é onde entram N ferramentas terapêuticas que você pode usar para curar isso. Inclusive um processo de meditação, por exemplo, né? No workshop, eu acabo dando algumas meditações para que a pessoa faça com algumas temáticas. Porque aí, quando você for entrar no processo de meditação, você vai começar, a partir da meditação, liberar algumas emoções. Mas como é que eu vou liberar alguma coisa se eu nem sei o que é que eu preciso olhar para liberar? Então, o jogo ele faz com que você comece a olhar para algumas coisas. E aqui eu joguei com os dados separados. A gente às vezes joga com os 4 dados juntos e aí ele é mais profundo com algumas questões. E o mais interessante foi uma vez que nós fizemos um workshop, lembra? Que uma aluna, não sei, só conta aí. Que uma aluna nossa
falou assim, não, surgiu o pai, por exemplo. Não tem nada a ver pai, assim, essa questão aí de pai comigo, não tem. Ah, tá bom, então joga de novo. Ah, lembrei. Lembrou? Nossa. E aí ela foi, pruf, pai. Ela 2 vezes, eu falei, não tem problema, se pra você não faz sentido, pega, chacoalha, põe a mesma intenção aí e joga de novo. Resumindo, saiu 4 vezes pai. E eu sou matemática e estatística, né? Minha primeira faculdade é processamento de dados, área de tecnologia. Adoro matemática. E aí eu falei para ela, vamos pensar em probabilidade matemática. Qual a probabilidade matemática de um dado com 4 dados sair 4 vezes, jogadas seguidas, a mesma coisa? Qual é a probabilidade matemática disso? Muito improvável. 4 vezes. Então, por mais que para você ainda esteja negando, vamos olhar para isso. Igual a mim, por mais que eu estivesse negando que aquela chefe estava refletindo coisas que eu não queria olhar, eu fui olhar para aquilo. E foi graças a essa chefe que eu encontrei muitas coisas relacionadas ao meu emocional e muitas outras coisas que se abriram. E aí, vamos falar da minha chefe. Ela ficou diferente? O reflexo dela foi diferente para com as outras pessoas? Não, ela continuou sendo ela mesma. Mas eu olhei as coisas de uma maneira diferente, de tal forma que mudei de trabalho, mudei de setor, mudei de chefe, mudei de cidade, de escola, de projeto, de tudo. Muito mais fortalecida e desperta. Então, esse jogo, ele ajuda a despertar insights. Exato. Despertar coisas que você fala, não tem nada a ver. E aí você usa o jogo para perguntar no sentido de onde está isso? Então a gente às vezes fala assim, que reflexo eu preciso liberar agora, nesse mês? Que reflexo está atrapalhando a minha criação? Que reflexo está atrapalhando o meu relacionamento a 2? E aí você se surpreende com os dados e as cartas que aparecem de história, de pai com mãe, e aí você fala, realmente, as pessoas falam pra mim, né, porque eu uso nas terapias pra mergulhar na terapia. Realmente, o relacionamento dos meus pais me deixou muito trauma. Mas eu pensei que estava resolvido, meus pais estão casados com outras pessoas, já refizeram as vidas deles. Eu me dou bem com a minha madrasta, com o meu padrasto, mas aquilo ficou em você. Você tinha 13 anos, então você está refletindo um padrão. Quer colocar alguma coisa? Gostaria sim. A questão do reflexo, ele muitas vezes faz você repetir padrão ou ter medo, né? Você fazer justamente o oposto. Então você entrar em extremos, né? Se você tem um relacionamento em que seu pai foi abusivo com a sua mãe, então você já vai entrar no relacionamento. Se você for entrar numa ponta, você entra extremamente enérgica com o seu parceiro para evitar ao máximo que aquilo se repita. Então você não dá espaço para aquele relacionamento seja um relacionamento integrado. O oposto também pode acontecer, você repetir o padrão exatamente como sua mãe fez. Você também ser igual a ela, com subserviência em relação ao seu pai. Então, o reflexo ele vem de várias formas, né? E entender que o reflexo é um sinal. É um sinal que vem para nós, para que a gente perceba que algo precisa ser olhado. E perceber que nós temos aí, eu criei aí 6 jogos, né? Trabalho com 10 jogos diferentes, mas perceber que o objetivo o reflexo, independentemente de você ter esse jogo ou não, ele está acontecendo na sua vida 24 horas por dia. Você sempre está refletindo alguma coisa, a alguém ou a algo.
Sim, O mas tempo quando todo. você tem a possibilidade dessa ferramenta, Você passa a estar mais presente, né? está ali aberto para olhar para essas coisas, né? E liberar esses bloqueios, esses sentimentos, esses traumas, essas repetições de padrão que você tem feito na sua vida, né? Sim, e o mais interessante é que você passa a ter uma ferramenta que te relembra aquilo que você está escondendo. Te relembra. Olha para esse ressentimento. Qual é esse ressentimento? De onde ele vem? Para que ele está te servindo? Como está se repetindo? E aí passa uma semana, você joga os dados de novo, aparece a mesma carta, aparece o mesmo dado. Significa que ainda não foi resolvido. A gente só consegue chegar numa conversa com um amigo, por exemplo, Cláudio, tô chateada, vou ficar pra ele, tô chateada. Com o quê? Se eu olhei para aquela emoção e consigo expressar o que está acontecendo. Eu só consigo ir num psicólogo e mostrar, trazer. Eu tenho mais resultados quando eu me conheço, quando eu consigo falar o que dói. Eu posso não saber como tirar a dor, mas eu preciso saber onde está doendo. Pode reparar que quando a gente passa pelo pronto-socorro e que você tem qualquer coisa, você faz primeiro uma triagem. Não é isso que a gente faz? Uma triagem? O que é aquela triagem no pronto-socorro? É conhecer você, fazer algumas perguntas para você dizer como é que você está, o que você tem sentido, o que você comeu, por onde você andou, com quem você falou, se você tem alergia a alguma coisa ou não. Então, aquela triagem é você que traz as informações. Então, o jogo reflexo, falando do jogo, o jogo reflexo, ele nos ajuda a estarmos mais presentes em perguntas e percepções do que eu estou refletindo. Do que eu estou refletindo, de quem eu estou refletindo e padrões que eu estou repetindo. Então, esse jogo é para isso. Para mostrar para você de forma lúdica e assim, de forma com que a gente não consiga manipular, sabe? Porque quando a gente sempre fala, não é isso, imagina, aquela minha chefe, ela é louca, que eu não contei a história minha, né? Ela é louca, ela faz isso com todo mundo. Então ali eu estou manipulando pelos meus pontos de vista, pelas minhas experiências até aquele momento. Mas quando a gente pega uns dados e joga e fala por que esse reflexo com essa chefe está acontecendo e jogo de onde vem, pluf, e aí vem mãe, e aí eu começo a observar, nossa, mas ela fala igual a minha mãe, nossa, mas ela me trata como minha mãe me tratava quando eu era pequena, nossa, mas ela repetiu exatamente aquilo que eu ressenti na minha mãe. Aí você não consegue manipular. E aí você vai abrindo mais consciência. Por isso que eles são jogos de autoconsciência. Para quê? Para que você se autoconheça. Mas para que eu possa me conhecer, a minha autoconsciência precisa expandir. Perfeito. Acredito que a gente conseguiu falar um pouquinho, né, sobre o que é reflexo, sobre os nossos padrões. E eu vou aproveitar para a gente terminar aqui. Eu vou trazer a respiração do touch e enviar, né, essa sensação de acolhimento para cada emoção que levantou aqui com vocês, tá bom? Então fecha seus olhos. Primeiro vamos fazer aquela respiração do Touch of Light, da técnica do Touch of Light, que você pode fazer em casa tranquilamente várias vezes. Inspira, traz as mãos para o cardíaco. Expira, leva as mãos à frente. Inspira. Expira. Inspire e faz a afirmação: eu sou luz em ação.
Expire e afirme amor em expansão. Inspira, eu sou luz em ação. Expira e amor em expansão. Inspira, eu sou luz em ação. Expire amor em expansão. Isso, agora senta. Imagina dentro do seu coração e do seu cardíaco uma grande espiral de luz cristalina, transparente, saindo do seu coração e girando até o universo e até os multiversos. Girando, 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 girando. Então, nesse espaço, nesse lugar, nessa conexão com o seu sagrado, com a sua luz em ação e o seu amor em expansão, eu peço para você a autorização para que seja acolhido e ressignificado as emoções que trouxeram à tona com essas nossas conversas. Você permite que seja acolhido e ressignificado essas emoções? Que elas sejam dissipadas nessa espiral de luz cristalina, no seu amor e na sua expansão, na sua luz. Que você possa acolher, ressignificar e que a gente possa destruir, descriar, reconfigurar essas emoções que foram trazidas na nossa conversa de hoje. Lembrando que sempre que você desejar que isso aconteça, você fale sim verbalmente, que seja reconstruído, reconfigurado, ressignificado e que seja trazido para você uma nova configuração, um novo sentimento, uma nova percepção sobre acolhimento, que você sabe o que é se auto-acolher. Então imagine que você está dando um abraço nesse momento, nesses insights que foram trazidos, e você faz uma grande respiração. Isso. Eu agradeço vocês por esse encontro, por essa live, por essa conversa, por essa oportunidade de trazer um pouquinho mais sobre o jogo reflexo. Nós teremos mentoria, formação, workshop dele no sábado. Quem desejar saber mais, entre em contato, você pode adquirir o jogo e você pode também participar da mentoria mesmo sem o jogo. Tá? Sábado dia 7, né, agora? Sábado dia 7, isso, dia 7 de janeiro de 2023, ao vivo online, às 9 horas da manhã, nós teremos o workshop do jogo reflexo para a gente trabalhar algumas emoções e algumas sensações a partir dessa mentoria. Quem adquire o jogo e participa das mentorias pode jogar para si mesmo, pode jogar para outras pessoas, mas pode principalmente ampliar a sua autoconsciência. E a gente vai falar mais um pouco durante a semana sobre reflexos e na semana que vem a gente vem com outro jogo, né? É isso aí. E assim já é. Gratidão. Até breve. Quem nos acompanhar. Até semana que vem. Até semana que vem.